Muito bem, mais um Open to Tech oferecido aqui pela OpenCAD. Vamos dar início. Primeiramente, bom dia para você que está chegando agora. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de aplicação aqui na OpenCAD e dou as boas-vindas a você, né, a mais esse Open to Tech, que é o seu resumo tecnológico de notícias para o setor industrial, na verdade, para diversos setores industriais. E hoje o tema é voltado justamente para eles, né? Para a eficiência do setor industrial, utilizando ferramentas como Machine Learning e Deep Learning, que são, vamos dizer, as mais utilizadas quando o assunto é inteligência artificial. Eu não estou aqui sozinho, aqui comigo também se encontra a Mariana Lima, que vai nos ajudar a dar suporte neste evento. Que, inclusive, ao final, você acompanhando até o final desse evento, ela encaminhará para vocês um certificado exclusivo desse Op2Tech, ok? Então, aproveite o momento para você mandar as suas dúvidas, mandar os seus comentários, suas sugestões, né? Até porque ao final também nós deixamos um espaço reservado para que você nos diga o que você está achando desse tema ou qual outro tema você gostaria que a gente trouxesse aqui. E na nossa agenda de hoje, olha só, a gente vai mostrar a vocês tudo aquilo que está relacionado às aplicações tecnológicas industriais, melhor dizendo, e trazer o que a OpenCAD tem disponível para esse assunto, para a inteligência artificial, para machine learning, para deep learning, né? Mostrando aqui, não vai dar para mostrar tudo, mas boa parte das ferramentas tecnológicas que nós temos aqui, inclusive um case muito interessante que eu trouxe aqui para vocês, que eu vou tratar na sequência também como um case de sucesso, mostrando ali quais são os nossos clientes, quem confia no OpenCAD e que você também vai gostar bastante e pode começar a olhar com carinho, tá? Muito bem, dando início às aplicações industriais. Eu acho que mais justo é sempre a gente nivelar o conhecimento no sentido de alguns conceitos e definições. Primeiramente, né, como é que a gente define IA? Como é que a gente define inteligência artificial? Esses balãozinhos aqui, eu acho que eles dão uma ideia muito fiel àquilo que a gente vai estar comentando aqui hoje, né? Primeiramente, inteligência artificial, para quem não conhece, é o ramo da ciência da computação que é dedicado a criar algoritmos que aprendam de forma análoga ao cérebro humano. E para fazer isso, né, a inteligência artificial ela dispõe de várias ferramentas, de várias metodologias, ou até de várias tecnologias que permitem representar uma alta capacidade de processamento e de informações. Dentre elas, né, como vocês estão vendo aí, podemos citar principalmente as duas que serão tema aqui hoje, Machine Learning e Deep Learning, né? Machine Learning, o que é? É um conjunto de algoritmos, é um conjunto de métodos capazes de inferir relações entre dados sem que o programador, aquele cara que está ali no front, né, o usuário, sem que o programador tenha que escrever esses algoritmos, tenha que escrever isso explicitamente. Então ele vai resolver aquilo sendo, vamos dizer, sendo autodidata, né? O algoritmo vai resolver aquele sistema para nós sendo por ele mesmo, sendo um algoritmo autônomo. Já o Deep Learning segue na mesma ideia, né, já são, vamos dizer, algoritmos específicos do Machine Learning, porém, eles são baseados em redes neurais multicamadas, que aprende acertando e errando de acordo com as várias camadas que você tem ali para que ele construa esse treinamento, para que ele construa esse entendimento. E também a gente não vai comentar dele hoje, mas existe o Reinforcement Learning, que aí entra mais como um recurso onde os algoritmos de machine learning, de deep learning, aprendem no ambiente que eles estão. Então,
Geralmente, Reinforcement Learning é usado muito até na robótica para você ter um robô que caminha, né, em algum piso, em algum terreno. A melhor maneira de você andar é você continuar andando, né? Ele vai aprendendo com o ambiente, então você utiliza esse tipo de recurso. Pois bem, niveladas essas informações, né, com essas definições, ah, em mente, lembre que IA, né, você aprende por meio de sinais, né, e por meio de dados, que é o que essa figura representa para nós. Também por meio de imagens, né, por meio do ambiente, como eu estava dizendo, e essa grande variedade de volume de dados, né, são parte da eficiência que exige que o processo industrial, né, que todo esse setor use IA, justamente por essa grande volume de dados e grande diversidade deles, tá? Por isso que o setor industrial está cada vez mais olhando para a inteligência artificial como o principal recurso para a sua evolução. E daí, né, outro ponto que a gente entra aqui, né? Você trabalha com IA, você pode garantir mais o quê? Você garante mais precisão, você garante mais desempenho na linha de produção, né? No processo em si. Então aqui nós estamos falando, né, de acurácia, nós estamos falando de velocidade, nós estamos falando de escalabilidade. Eu deixei aqui esses robozinhos porque eu acho que é fácil a gente perceber o uso deles por meio da inteligência artificial, né? Mas é lógico, um sistema ah, automotivo ou qualquer outro tipo de sistema industrial, né? Não necessariamente vai utilizar robôs assim, mas é uma boa visualização daquilo que esse tipo de tecnologia garante como eficiência. Então a gente aqui falou, né, de precisão e desempenho melhores na sua linha de produção. Além desses, temos o quê? O controle de qualidade, né? Sistemas de visão computacional, para você ter ali uma inspeção automatizada de produtos, garantindo alta qualidade e também o quê? Consistência. Você não tem perda de qualidade no final do dia, né? Claro, o robô ele tem as limitações dele, né? Vamos dizer, de tarefas, mas não é uma máquina que vai ficar cansada, por exemplo, como o ser humano, né? Ela vai trabalhar até certo ponto, mas ela vai garantir essa consistência, ela vai garantir essa qualidade até o último período que ela for, né, requisitada. E aqui você ganha, de novo, né, mais agilidade, você ganha mais recursos para uma tomada de decisão rápida, garantindo ali mais conformidade, garantindo ali mais padrões de qualidade. Então, controle de qualidade é uma das principais, vamos dizer, benefícios que a inteligência artificial traz no setor industrial também. E a inteligência artificial também te permite otimização de processos. Então, aqui a gente está falando modelagem e simulação. O que seria isso? Seria o uso de algoritmos de inteligência artificial para simular processos industriais e identificar oportunidades de otimização, né? Exemplos aqui, por exemplo, uma otimização de um consumo de energia. Você pode ter uma previsibilidade da demanda, né? Se você tem que ter estoque ou não. Você pode otimizar o seu estoque com isso. Enfim, você garante cenários, né, que você trabalhe, mas na verdade a inteligência artificial trabalha para você e garante que se o caminho dos dados que você tem do seu setor forem para esse rumo, ou seja, esse caminho de gastos, esse caminho eh, de produção e demais sinais, demais dados, a inteligência artificial consegue, né, melhor dizendo, modelar e simular e trazer a previsibilidade daquilo para você. Uma vez treinada, obviamente, ela consegue fazer isso. E temos
ajuste de parâmetros em tempo real, certo? O que que seria isso, né? São ajustes automáticos de produção. Aqui até inclusive o Deep Learning entra muito facilmente, né? Você ali tem parâmetros de produção para otimizar a eficiência e a qualidade, né? Então, você cria digital twins, né, por meio de dados, você é capaz de criar cenários, antever problemas, tudo por meio da inteligência artificial aplicada aí no setor industrial. E claro, né, eu estou mostrando aqui em cada um dos slides, não poderia deixar de falar da automação industrial, no qual a robótica, né, a robótica avançada, os robôs equipados aí com inteligência artificial para realizar diversas tarefas, né, tarefas complexas, e eles conseguem fazer isso com precisão, com consistência, como a gente sabe que é capaz. E além disso, tem também os sistemas de controles inteligentes, que são essenciais você ter ali a inteligência artificial para melhorar esse sistema de controle do processo, utilizando, né, todos os recursos tecnológicos que existem em um IA. Então, machine learning, deep learning e até alguns casos também o reinforcement learning. Tudo isso trazendo em tempo real. Pensa assim, toda vez que eu tenho uma inteligência artificial, ela, seja machine learning, deep learning, enfim, ela precisa estar treinada, ela precisa estar ah, acostumada com aqueles dados que eu vou lançar para ela. E por meio desses dados que eu lançar, ela vai me trazer oportunidades de, ou até avisos, ó, aqui você está gastando muita energia, aqui você pode otimizar, aqui você pode melhorar um pouco mais esse sistema de controle, enfim. Mas a ideia é que essas visões, essas possibilidades e oportunidades a inteligência artificial consiga trazer e ela traz, e são dezenas de ferramentas que conseguem isso, tá? Bom, tendo em vista, né, que isso que eu mostrei, vamos dizer, muitas empresas, até é legal falar isso, porque muitas empresas acabam ficando um pouquinho desanimadas. E isso acontece muito aqui na Opencard, a gente percebe isso, né? As empresas acabam ficando um pouquinho desanimadas porque elas têm um mindset, têm uma mente que considera que existem muitos empecilhos, muitos desafios para você implementar uma inteligência artificial. E essa, né? Então, pensa assim, a gente está falando aqui de crença, né? De que para fazer uma inteligência artificial, você precisa ser um especialista em ciência de dados, e não é verdade. Ou então existe a preocupação de que o desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial seja demorado, seja custoso, e que também não é verdade, tá? Existe falta de acesso a dados rotulados e de boa qualidade. Isso, é claro, é um desafio dependendo do setor. Se for um setor mais antigo, que retém máquinas mais que foram passadas, né, de geração em geração, máquinas mais idosas, vamos assim dizer. É um desafio, mas não é impossível você sensorizar elas e obter dados e conseguir uma boa agilidade e facilidade com o uso de IA, trazendo esses recursos para as ferramentas computacionais, né? Tem também o custo, como eu falei, muita gente acha que é caro, né? E a complexidade de integração, inteligência artificial e algoritmos, sistemas existentes, isso é totalmente inviável. Enfim, o fato é que se você tem as ferramentas certas em todo, a gente chama fluxo do processo, né? O todo o workflow do processo, nenhum desses desafios que eu comentei, eles existem, tá? E por que que eu falo isso? Porque basta você utilizar as ferramentas da OpenCAD, que estão contidas ali na plataforma MATLAB Simulink, disponibilizadas aqui pela OpenCAD no Brasil, tá? E falando sobre essas ferramentas, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Olha só, a gente falou
de Machine Learning, falamos de Deep Learning. Aqui eu estou no site da Mefrox, onde eu trago diversos exemplos, diversos, a gente chama aqui de MBDs, Model Based Designs, que são modelos prontos, exemplos prontos para que você execute, né, na sua empresa ou qualquer outra, na sua linha de pesquisa, na academia, né, na universidade, na faculdade, você consiga utilizar esses modelos para startar, para iniciar o processo no qual você precisa para analisar algum tipo de dado diferente, para analisar um tipo de sinal. Você obtém aqui, por exemplo, né, regressões, né, é, linearização de regressões, você tem diversos tipos de dados, exemplos, para utilizar em aprendizado incremental, né, em forecast, né, previsibilidade. Tem cenários aqui que são bem interessantes, por exemplo, querendo ou não, existem outras tecnologias também que oferecem recursos para inteligência artificial. Por exemplo, o software Python é um deles, e está certo utilizar, e tem muita coisa legal lá pronta, inclusive, e significa que eu devo usar o Python e não usar o MATLAB? Não, pelo contrário, os dois conversam, os dois trocam informações entre si, então muitas vezes você tem desafios lá em que o MATLAB pode te ajudar e vice-versa também existe isso, então são duas fontes excelentes para você estar utilizando para aplicação de inteligência artificial, de machine learning no seu equipamento. Aqui são, né, passar aqui a lista aqui é muito longa, né? Mas, por exemplo, né, você tem o uso de machine learning para otimização de baterias, enfim, de sinais. Aqui no Deep Learning, na mesma ideia, né? Treinamento de robôs, identificação de imagens, segmentação de imagens, tá? Você encontra diversos exemplos, inclusive para o setor médico, em Medical Device, você também encontra imagens médicas computadorizadas, onde é um desafio identificar precocemente algumas doenças, mas para o uso de Deep Learning em imagens médicas não é. Então aqui você utiliza esses recursos para estar aprimorando essa capacidade, para estar melhorando essa análise diagnóstica, tá? Você encontra exemplos, né? Processamento de sinais, de áudio, wireless, enfim. Tem um aqui que eu deixei bem legal, olha só. Você tem exemplos, por exemplo, de Deep Learning para reconhecimento de voz. Então imagine você que tem um setor, né? Existe uma, vamos pensar aqui que existe uma porta ali e você precisa de um algoritmo que reconheça apenas a voz de alguns usuários, algumas pessoas que, nesse caso, terão autorização para entrar ali, e você não tem ideia de como começar um projeto desse, e ainda mais o algoritmo que faça isso. Aqui você já tem esse algoritmo pronto, tá? Então, e vamos assim dizer, né? Toda essa versatilidade de utilizar o MATLAB e o Simulink, inclusive, você tem também a versatilidade no sentido de não necessariamente tudo você vai ter que programar e entender, né, a linguagem do MATLAB em si. Mas não, o MATLAB tem diversos aplicativos, por exemplo, aqui, né, o até pegar ele aqui pra gente, que eu sempre Network Design, onde você vai conseguir, né, fazer esqueminhas como esse, né, totalmente no code, ou seja, você consegue criar ali uma framework que vai trazer para você todas as informações, toda a arquitetura de rede da sua rede neural, tá? Para utilização nesse campo, para utilização nessa vertente, né, de uso sonoro, né, de uso de reconhecimento de voz aqui, tá? Matriz de confusão, né, para você fazer vamos dizer, a integração
e a análise, né, do que está sendo é, medido, né, o que foi medido e o que realmente foi posto ali para que a inteligência artificial reproduzisse, né, o quanto de similaridade existe entre o sinal real e o sinal que a inteligência artificial produziu. Enfim, aqui é só um exemplo. Eu trouxe até esse exemplo aqui também para a gente rodar junto, que é de um conjunto, né, de uma assembly de uma indústria onde a gente tem um cenário de robôs com inteligência artificial que vão automaticamente levar, o sistema é bem básico aqui, tá pessoal? Vão levar alguns produtos de um lado para o outro e identificar, né, quando eles estão ali e acrescentar alguma coisa. Vou rodar aqui para a gente entender esse modelinho. Um instante. Ele já está aqui no Simulink. Só para vocês entenderem um pouquinho, rodando aqui para nós. Mas a ideia é que, por exemplo, nesse modelo, a gente tem aqui embutido o Machine Learning, tem incorporado ali o Deep Learning e o Computer Vision, né? Imagem computacional. Ou seja, você tem diversos requisitos, né? Diversas oportunidades de encarar aqui, ó. Tá vendo? Você tem diversas oportunidades de trabalhar com cenários como esse, né? É claro, mas essa minha empresa, esse cenário é muito mais complexo. Tudo bem, né? Aqui é uma utilização apenas é, simples, mas é para entender que toda essa automatização, todo esse comportamento, os mecanismos dos robôs, que inclusive, né? Querendo ou não, esse exemplo aqui eu trouxe porque ele retrata um pouco ali da linha de produção automatizada, baseada em uma estrutura industrial modular, né? Que pode ser usada aí, como eu falei, uma análise real, um sistema operacional, né? De qualquer tipo de produto. E aqui a gente está falando de tecnologias do tipo da indústria 4.0. A gente está falando de IoT, a gente está falando de inteligência artificial, como eu falei, Big Data e robótica. E a robótica, inclusive, é muito bem amparada no software. Aqui, né, para vocês terem ideia, existe um grande desafio que é você ser fiel à movimentação desses modelos, né, desses robôs, em um ambiente virtual desse. E como é que o MATLAB, vamos dizer, traz recursos para isso, né? Como é que ele me ajuda nesse quesito de eu tenho um robô e eu não sei se esse robô está dentro do MATLAB ou não. Eu deixei aqui um link, olha só, onde ele traz já diversos tipos de robôs industriais, né? Para que você importe automaticamente, tá? E já consiga trabalhar com a movimentação deles, né? Aí basta você, sei lá, aplicar algum tipo de inteligência nele, que também pode ser embarcada de acordo com aqueles exemplos que eu mostrei, e você consegue já utilizar algum desses modelos, tá? Um simples comandinho aqui, você traz ele lá para dentro e você consegue usá-lo exatamente nesse cenário aqui, tá? Isso é só um exemplo, é só uma ideia do que essas ferramentas são capazes, tá? Então, eu acho que o mais legal é que vocês compreendam isso e que, lógico, qualquer dúvida, entre em contato aqui com o time da OpenCat, tá bom? E outra coisa importante, né? Assim como qualquer um desses exemplos aqui que eu mostrei, pessoal, você copiando esse comando e trazendo para dentro do MATLAB Simulink que você, usuário, pagou, que você tem, você é detetor desse software, esse modelo complexo, esse modelo muito, vamos dizer, atualizado e, vamos dizer, do ponto de vista de modelagem, já tem muita coisa pronta, você é o detetor dele. É como se você o criasse, tá? Você pode usar esse modelo e configurar da melhor maneira possível, né? Ajustar aqui o produto para o seu produto em si, ajustar o robô para aquele tipo que você comprou, enfim,
A ideia é que você use esses modelos já pré-setados, já pré-prontos para utilização em larga escala e avaliação, né, daquilo que você pretende. Aqui eu posso avaliar o quanto de energia eles estão gastando, eu posso avaliar se a execução do movimento está coerente com o que acontece, e se não tiver, eu otimizo esse movimento e levo para campo, porque todas as ferramentas aqui, né, lembrando, todas as tudo aquilo que eu faço aqui, eu consigo jogar para código C e C++, tá? Então, aqui ele não vai permitir porque ele está rodando ainda a análise. Mas é possível fazer isso, você consegue fazer aqui dentro das ferramentas da OpenCAD, tá bom? Muito bem, deixa eu retornar aqui e falar do case de sucesso. E antes dele, é sempre bom lembrar aqui que a OpenCAD tem vários clientes que confiam e usam essas tecnologias que eu mostrei para vocês, usam inteligência artificial no setor industrial, né? Vocês viram que não é nenhum bicho de sete cabeças e aqui totalmente desmistificando isso, tá? É, é importante frisar isso e, de novo, setor industrial, automotivo, aeronáutico, financeiro, óleo e gás, enfim, ferrovia, você encontra soluções aqui dentro da Mefrox, dos produtos Mefrox e também entrando em contato aqui com o OpenCAD para mostrar justamente todos os benefícios que esses modelos podem trazer para você, tá? Mas é lógico, a gente aqui está falando de que o mercado utiliza, mas o mercado precisa de mão de obra qualificada. E para você qualificar a mão de obra, é necessário que instituições educacionais utilizem também essa ferramenta. E o OpenCAD traz muitas vantagens, muitas mesmo, para a utilização de licenças, né, em diversas instituições educacionais. E aqui está algumas daquelas que são parceiros aqui do OpenCAD que já utilizam essa ferramenta, que estão aí mandando diversos profissionais para o mercado, justamente porque eles já têm, né, essa ferramenta, já usam isso nas disciplinas e em outros recursos de extensão que tem em cada uma dessas instituições. E o case que eu trouxe aqui, agora falando dele, é um case da Astri, uma empresa japonesa que trabalha com sistemas robóticos para o setor industrial, né, indo aí de encontro ao nosso tema. Ela tinha como desafio reduzir o tempo de desenvolvimento e o custo em processos manuais, que ela tinha muito isso na empresa. E o que que ela fez? Lembra aquele modelinho que eu trouxe ali, né? Ela utilizou ele justamente para entender e otimizar esse cenário, adotando ferramentas como MATLAB, o Simulink, Computer Vision, Deep Learning, tá? Lógico, né? De nada adianta você ter esse, esse ambiente virtual bacana, operacional, funcionando, se você não consegue levar isso para campo. Ou seja, se você não tem um coder robusto o suficiente para levar isso em compliance com diversos tipos de normas. E aqui no OpenCAD você encontra MATLAB Coder, você encontra Simulink Coder, Embedded Coder, enfim, HDL Coder, PLC Coder também, que auxiliam nessas tarefas, né, automaticamente. Você clica, você leva todo esse código e já consegue utilizar esses recursos no seu hardware. E fechando, né, a gente tem os resultados que a empresa conseguiu com isso, né? Você tem ali flexibilidade de design, você tem tempo reduzido em menos de 50% e os problemas de campo foram resolvidos, né? é, Antecipadamente, justamente porque você tem um ambiente virtual totalmente promissor que vai te levar todas as informações que você precisa para antever esses problemas. Beleza? Gente, obrigado pela atenção de vocês, pela presença de vocês. Espero que tenham gostado desse Open to Tech. E para não ficar na promessa, eu sempre falo para vocês, testem a trial gratuitamente. Entre em contato com o time do OpenCAD. Nós alinhamos aqui com vocês
uma, uma reunião, né, para que vocês entendam o melhor MBD, o melhor exemplo, né, para que vocês consigam utilizar na empresa de vocês ou na pesquisa de vocês cada uma dessas toolboxes que eu mostrei aqui, tá bom? E lembro também que existem vários eventos acontecendo aí durante o ano, tá? Em agosto agora nós temos mais eventos para acontecer. Tem Tech Talk falando dessas ferramentas, né? Que é uma parte bem mais detalhada, né? Que a gente entra em detalhes técnicos aqui, com todo o time de engenharia, no qual eu também faço parte, beleza? E adoraríamos que você participasse, né? Eu vou pedir até para a Mariana mandar aí para vocês o link para que vocês se inscrevam nos próximos eventos daqui da OpenCard, tá bom? Pois a sua presença é muito bem-vinda. Pessoal, estamos nas redes sociais, você já sabe, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram. Não deixe de acessar elas, a gente leva muita informação por lá também. E agradeço mais uma vez a sua atenção. Obrigado, excelente dia para vocês, um forte abraço e até a próxima.